Como pode uma visita relâmpago praticamente de 24 horas deixar o governo chinês tão enfurecido assim com a ilha rebelde de Taiwan? O que será que está por trás de tudo isso? Será que nós teremos uma guerra? China vai detonar mesmo uma guerra em cima disso? Meu Deus! Isso e muito mais neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Play História, Professor Macari, o canal que orbita aí as questões de história, atualidade, sociologia, filosofia e por aí vai. Inscreva-se, curta e continue conosco, tá bom? Nos últimos 25 anos, a primeira autoridade do alto escalão do governo americano, nada mais nada menos do que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, resolve, de repente, visitar Taiwan, uma ilha considerada rebelde ali pelos chineses. E existe uma história bem complexa por trás de tudo isso. A China, de repente, começa a ameaçar fazer manobras militares em torno ali da ilha. Com que propósito? O que está realmente acontecendo? Para a China, com essa ação dos Estados Unidos, que na verdade foi uma ação da própria Pelosi e não dos Estados Unidos propriamente dito, porque a Câmara dos Deputados ela tem uma liberdade, uma independência do executivo e do judiciário de tomar as suas decisões, mas eles acham que os Estados Unidos estão assim minando os interesses de segurança da China. Isto aí, segundo a China, fará com que os Estados Unidos paguem um preço muito caro por ter tomado esta decisão. Vamos tentar entender um pouquinho sobre esta ilha que fica a cerca mais ou menos de 160 quilômetros ali da costa chinesa, contexto que há por trás disso. Por que Taiwan não é China? Que a China quer que Taiwan seja China? E por que Taiwan não quer ser China? Aí estão algumas perguntas que nós vamos tentar responder. Vamos voltar ao ano de 1940. Nacionalistas e comunistas chineses lutavam em prol da hegemonia ali da questão de autoridade governamental do país. E neste embate os comunistas ganharam. Então o que aconteceu? Os nacionalistas foram então para Taiwan. Em 1979, os nacionalistas, conhecidos também como Kuomintang, eles vão montar um governo próprio, um governo com constituições próprias de natureza capitalista ali na ilha de Taiwan. Em 1949, o Kuomintang, eles formaram um governo capitalista, constituições e leis próprias para a ilha. Tanto o lado nacionalista como o lado comunista sempre lutaram para reivindicar ali quem seriam os representantes da verdadeira China. Isso fez com que ali em 1979 as demais nações do mundo tivessem que se posicionar. Nós não podemos esquecer ali que nós estamos tratando de um período da Guerra Fria. E a Guerra Fria, como o próprio nome está dizendo, é uma guerra. Apesar de do início toda a comunidade internacional reconhecer que Taiwan era um país soberano, no entanto isso aí acabou mudando depois da década de 70. Nesse período o presidente norte-americano Richard Nixon, ele vai se aproximando cada vez mais da China para se fortalecer ali contra o poder da União Soviética na Guerra Fria. Por conta da forte influência norte-americana na comunidade internacional, em 1979 foi criado o que ficou conhecido como sendo a política da China única. Por conta desta política, muitos países, inclusive aí o próprio Brasil, passou a reconhecer então Taiwan como a China pensava de Taiwan, uma província rebelde que mais cedo ou mais tarde passaria a voltar para o controle da China. Claro que Taiwan perdeu muito com isso, inclusive o fechamento de muitas e muitas embaixadas internacionais. Isso aí fez com que atualmente somente 13 países e o Vaticano reconhecem de fato Taiwan como um país livre e os demais, a China como sendo o único país chamado literalmente de China. O que ocorre é que atualmente a política americana quanto a Taiwan é uma política muito dúbia, ao mesmo tempo que ela não reconhece Taiwan, mas ela financia armamentos militares ali para a defesa de Taiwan no caso de um eventual ataque da China. Cada vez que ocorrem eleições assim, a tensão aumenta muito entre a China e Taiwan. A argumentação que Taiwan faz é que a maioria da sua população ela é taiwanesa e não chinesa. Então ela busca reafirmar a sua autonomia quanto à China continental. A China tem tentado responder isso aí à altura, sempre de forma muito ostensiva, com manobras militares em torno da ilha.
complicação está exatamente nesta questão de Nancy Pelosi, a terceira pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, colocar em seu itinerário de viagem para a Ásia, Taiwan. A China levanta uma questão, por que isso agora? O presidente Joe Biden, embora seja democrata tanto quanto Pelosi, no entanto, ele vê isso como algo assim bastante sensível, bastante espinhoso, mas ele entende que deve respeitar ali a autonomia do Congresso Nacional americano. E neste caso, a avaliação do exército estadunidense também é que é um momento bastante delicado para esta visita. No entanto, existe no Congresso americano um forte apelo pró-Taiwan. O atual presidente americano Biden, ele também diz que, num caso de guerra, defenderá também Taiwan. O problema maior é que Pelosi, a representante do Congresso americano, ela sempre fez duras e fortes críticas contra a China, principalmente com relação ao desrespeito aos direitos humanos praticados por este país. Temos que relembrar ali, lá no passado, na década de 90, praticamente o massacre da paz celestial. E Nancy Pelosi esteve no local homenageando as pessoas mortas que manifestavam então o desejo de um país mais democrático do que o que se apresentava à China naquele momento e até hoje, né? Por isso que a impressão é que se passa que os Estados Unidos está fazendo uma provocação, mesmo que seja uma decisão partido da própria Nancy. No entanto, não é assim que a China tem visto a situação. Na conversa com a autoridade presidencial taiwanesa, ela simplesmente reafirma o compromisso ali das questões das liberdades democráticas, não só dos 23 milhões de pessoas que moram em Taiwan, mas em todas as nações do mundo que prezam pela democracia. E, é claro, isso não é muito bem visto pela China, e na verdade não conhece o que é realmente uma democracia, talvez por nunca tê-la vivido. Essa visita também tem algo de realização pessoal da própria Nancy, porque ela já tem 82 anos e ela quer deixar ali a sua marca como um legado de quem lutou pela democracia. E como maior representante da Câmara dos Estados Unidos, ela quer que esse legado seja marcado na vida dela, ou seja, o nome dela estar estampado ali, a luta pela democracia, inclusive em regiões como Taiwan. Agora, a China está vendo a Nancy Pelosi brincando com fogo, uma vez que ela está batendo de frente com a política da China única. Então ela está, de certa forma, abalando estas antigas estruturas. E a China, mantendo contato então com os Estados Unidos, já está dizendo: vocês vão pagar um alto preço por isso, porque vocês estão minando ali, né, os interesses da soberania chinesa. O Comando Leste do Exército Chinês já avisou: nós estamos totalmente preparados para essa questão e estão fazendo manobras militares, inclusive no Estreito de Taiwan. Visivelmente, tem ocorrido ali movimentações bastante preocupantes em toda aquela região. Agora, não é difícil de notar que haveria um massacre fácil. A China é o segundo país que mais investe militarmente, ficando só atrás dos Estados Unidos. Então imagine só o que aconteceria com uma invasão chinesa em Taiwan. E aí, como é que ficaria agora, dentro desse cenário todo, a posição dos Estados Unidos? E aí, China e Estados Unidos, uma guerra? Qual seria a amplitude de um conflito deste porte? Obviamente, se isso chegasse a acontecer, a China ficaria desmoralizada diante do mercado internacional. Seria mais ou menos o que está acontecendo atualmente com a Rússia com relação à invasão à Ucrânia. Não podemos esquecer que a China é o principal parceiro comercial de Taiwan. 30% praticamente de tudo que se produz em Taiwan ela é vendida para a China. E por conta desta visita, a China já impôs sanções econômicas contra Taiwan, prejudicando seriamente várias áreas alimentícias, inclusive a construção civil. Agora, para a China controlar Taiwan seria uma forte ameaça aos Estados Unidos. Não podemos nos esquecer que Taiwan controla o mercado de semicondutores, de chip de computadores, celulares, de tudo que você puder imaginar. Só para se ter uma ideia, a TSMC, uma empresa apenas de semicondutores de Taiwan, ela é responsável por 50% da produção
deste elemento fundamental em todos os países. Como ficaria o exército americano lá no Pacífico se Taiwan fosse controlada pela China e ela pudesse colocar a mão nessa tecnologia tão fundamental e tão importante para todo o mercado internacional? Então já deu para perceber que mexer com esta ilha é um problema muito sério, muito delicado, há muita coisa em jogo. Afinal, tudo que nós imaginamos, desde videogames, celulares, armamentos, tudo que envolve internet e computadores, tem semicondutores. Esta é a única proteção, é a única garantia de segurança nacional de Taiwan que ela aparentemente não está disposta a abrir mão. Valeu, galerinha, falamos aí de um assunto bastante importante que pode estar presente aí nos próximos concursos, vestibulares e por aí afora. Fica ligadinho, continua conosco, assista aos nossos vídeos, é claro, não deixe de se inscrever. Beijão no coração, valeu, tchau, tchau.